Economista, doutor e livre-docente pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sócio-diretor da Planam, Planejamento, Assessoria e Monitoração de Projetos Limitada, é presidente do Conselho de Desenvolvimento das Cidades da Federação do Comércio, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, Afecomércio. É consultor de entidades e empresas públicas e privadas. Membro titular do Conselho de Economia, Sociologia e Política da Federação do Comércio, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Do Comércio, é colaborador do jornal Estado de São Paulo. Bem, só errou numa coisa. É carioca. Sou carioca. Ah, pois é. Eu não tive essa sorte. Embora morando há 30 anos em São Paulo, mas eu sou carioca. Eu gostaria de agradecer inicialmente a gentileza do convite feita pelo superintendente da SUDENE, um convite que era irrecusável pela forma gentil como ele foi feito, né? Agradecer também ao ministro Reis Veloso e cumprimentar a todos por essa iniciativa. Me coube a tarefa de falar sobre uma questão que hoje é muito momentânea por causa dos movimentos de junho, mas que já se arrasta no Brasil por décadas, sem muita perspectiva pela frente, que é a questão da mobilidade. É um assunto complexo, que a gente pode examinar por vários ângulos, e eu gostaria aqui de enfatizar alguns aspectos. Eu vou ter que, talvez, fazer um pouco... Bom, vamos ver se dá para controlar daqui o... Dá. Bom, a importância da mobilidade urbana, não é? Todos falamos da mobilidade, é um assunto que nos afeta no dia a dia, no entanto, há uma conotação muito mais ampla da questão da mobilidade. Primeiro, ela tem uma importância econômica. Nós temos que ter mobilidade para que as atividades econômicas tenham um bom desempenho, que a produtividade do trabalho seja mais alta e que as cidades possam ter mais competitividade. Isso é especialmente importante para grandes metrópoles, né, cidades que hoje começam a se inserir mais na economia mundial, né, com a globalização. Tem uma importância social porque a mobilidade é essencial para o deslocamento diário. As pessoas precisam trabalhar, estudar, têm os seus períodos de lazer. Portanto, a mobilidade ela tem que ser vista também como um fator de equidade, né? Ela iguala as pessoas. E, se ela não consegue igualar, se ela estabelece diferenças, ela está agravando, ao invés de resolver as questões sociais. E a mobilidade tem uma importância ambiental também, porque melhores condições de mobilidade acabam acarretando melhores condições ambientais, né? Nós sabemos disso. Países que resolveram melhor o problema da mobilidade conseguiram também resolver melhor as suas questões ambientais. O transporte público, portanto, ele é um fator importante para prover a mobilidade, a acessibilidade, enfim, fazer com que a vida das pessoas seja mais fácil. Por que eu falo do transporte público? Porque, infelizmente, há décadas que nós estamos associando mobilidade ao transporte individual, né? E negligenciamos, esquecemos frequentemente que a mobilidade com aqueles objetivos econômicos, sociais e ambientais que eu mencionei, ela está inevitavelmente associada ao transporte público. Nós tivemos, ao longo das últimas décadas, nós tivemos uma sucessão cumulativa de efeitos nefastos, aquilo que os economistas chamam de externalidades negativas, não é? Primeiro, situações crônicas de congestionamento que se agravam e tomando
extensões mais amplas do sistema viário e períodos mais longos do dia. Esse é um fenômeno que está acontecendo em praticamente todas as grandes cidades brasileiras. Não é muito diferente o que acontece em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Recife. O aumento dos tempos de viagem, a imobilização do trabalhador no percurso entre sua residência e trabalho e na sua volta, aumenta cada vez mais e, com isso, a sua produtividade também cai. Aumento das poluições atmosférica e sonora, aumento do número de acidentes de trânsito, com repercussões muito graves no sistema de saúde, hospitalizações, incapacitações, mortes, né, que decorrem desses acidentes, necessidades crescentes de investimento nos sistemas viários, quer dizer, um esforço contínuo de adaptar o sistema viário à pressão da demanda de veículos, um efeito grave, que é a ruptura dos padrões de ocupação e uso do solo, ou seja, as cidades, ao invés de crescerem de uma forma mais ordenada, elas acabam sofrendo processos de ruptura nos padrões da própria urbanização, como decorrência dos investimentos nos sistemas viários. Degradação dos patrimônios natural, histórico e cultural das cidades. É muito comum demolições de prédios para abertura de avenidas ou alargamento de ruas, né? Devastação de poucas áreas verdes que existem nas cidades para favorecer o transporte individual. Um outro efeito é a competição no uso do espaço viário, quer dizer, veículos de todo tipo estão disputando o mesmo espaço para a circulação. Automóveis, ônibus, caminhões estão disputando um espaço cuja oferta é inelástica, quer dizer, ela tem pouco grau de possibilidade de expansão, diante de uma demanda que tem um crescimento exponencial. Então, isso essa equação não fecha e não pode dar certo. Como decorrência dessa competição, um declínio na qualidade e na utilização do transporte público. Ou seja, é um círculo vicioso. A qualidade cai, as pessoas fogem do transporte público. Fugindo do transporte, a qualidade cai mais ainda. E isso vai gerando um processo contínuo em que, hoje, o grande sonho de todos é ter um automóvel para fugir dos dissabores dos deslocamentos em ônibus. Redução da velocidade média do transporte coletivo, os percursos estão cada vez mais demorados, né? Portanto, impondo um ônus muito grande àqueles que se valem do transporte coletivo. E, finalmente, o desperdício no consumo de combustíveis. Quer dizer, um consumo irracional, por força dos próprios congestionamentos, né? E a sociedade acaba pagando por isso. A necessidade hoje é de mudança de um paradigma, mas é um paradigma que está muito entranhado na vida das pessoas, nos hábitos, né? E, consequentemente, de mudança muito difícil. É o predomínio do transporte rodoviário, em larga escala, tanto para transportar cargas, né, insumos, bens finais, e passageiros, quer dizer, ou de forma individual, ou de forma coletiva. E esse transporte rodoviário, ele é o grande responsável pelas mudanças ocorridas nas cidades, e principalmente mudanças que provocam degradação ou uma forma predatória de ocupação do solo urbano. Construir novas avenidas, alargar ruas, né, vias elevadas, na tentativa de abrir mais espaço para a circulação de automóveis, é insistir na adoção de uma política de enxugar o gelo. Quer dizer, ela tem os seus limites,
os limites são atingidos rapidamente, as soluções são sempre precárias do ponto de vista do longo prazo, né? E, ao invés disso, é cada vez mais difícil encontrar políticas públicas que exerçam maior controle sobre o uso e a ocupação do solo, que possam conter a disseminação descontrolada de polos de geração de tráfego. Né? Quer dizer, cada shopping center, cada hospital, cada, enfim, centro de lazer, de comércio que a cidade acaba incorporando, é mais um foco de geração de tráfego, prédios com 3, 4 vagas de garagem, né? E isso, de alguma forma, acaba realimentando esse processo de predominância do transporte rodoviário e, basicamente, do automóvel, né? É claro que nós não vamos cair na ilusão de achar que, de uma hora para outra, o automóvel vai deixar de ter importância na vida urbana. É claro, ele é um desejo de consumo, todos querem consumi-lo, o governo facilita as coisas, dá crédito, não é? E mantém o preço da gasolina sob controle. Isso são estímulos, evidentemente, para que se consuma o automóvel. O problema não é ter o automóvel, o problema é usá-lo de uma forma inadequada. Quer dizer, o que acontece hoje no Brasil? A maioria das cidades brasileiras. As deficiências, a baixa qualidade do transporte público, ou muitas vezes a ausência de alternativas, faz com que as pessoas usem o automóvel como um meio de transporte para suas viagens pendulares, né? Quer dizer, residência, trabalho, residência, ou residência, estudo, residência. E as cidades brasileiras, elas não foram preparadas urbanisticamente para assimilar uma quantidade tão grande de automóveis. Pelo contrário, não só elas não foram preparadas, como hoje as cidades brasileiras se adaptam, ou mais do que isso, elas impõem um urbanismo feito para o automóvel, o que é mais grave ainda. Qualquer um que ande pelas calçadas de qualquer grande cidade brasileira vai ver que a calçada não é feita para o pedestre, a calçada é feita para o automóvel. Não é? A calçada privilegia o automóvel. Então, isso é um exemplo gritante de como o urbanismo brasileiro se rendeu a essa realidade. Bom, como é que se pode superar esse modelo? Eu disse anteriormente que é difícil quebrar esse paradigma, né? Mas, de alguma forma, nós temos que pensar em alternativas. Nós estamos aqui discutindo 2030, né? Já estamos em 2013, falta pouco tempo para isso. Bom, as alternativas são alternativas conhecidas. Não há nenhum mistério nisso. Basta nós percorrermos algumas grandes metrópoles mundiais para verificarmos que essas soluções existem. Né? Corredores de ônibus, ou faixas exclusivas, ou faixas preferenciais para a circulação dos ônibus, corredores de veículos leves, VLT, bondes modernos, que predomina uma grande parte das cidades europeias, muitas cidades americanas, que mantiveram o bonde, modernizaram e tornaram ele uma alternativa de mais atratividade para os usuários. Sistemas metroferroviários de alta capacidade, inclusive trens com função regional, né, permitindo que as cidades tenham um crescimento mais extensivo, né? Coordenação de planos, integração física, operacional e tarifária entre os modos de transporte, é uma coisa que praticamente inexiste nas grandes cidades brasileiras.
Uma exceção talvez seja São Paulo, que tem um sistema de bilhete único, de bilhete integrado. Não é? Articulação institucional e de financiamento entre municípios, estados e União. Eu escrevi recentemente um artigo em que eu comparava a tarefa dos prefeitos e dos governadores à tarefa de Sísifo. Eles estão sempre levantando a pedra e a pedra tem alguém empurrando ela para baixo de novo. Porque o que causa os problemas de mobilidade nas cidades não tem origem dentro das cidades. São causas externas. Não são problemas de responsabilidade do prefeito ou do governador. As grandes migrações internas, o estímulo à indústria automobilística, a isenção de IPI para os automóveis ou a extensão de crédito para a compra de veículos, não são decisões do prefeito nem do governador. Mas quem tem que resolver o problema é ele. Isso recai sobre a responsabilidade, sobre o prefeito, como uma responsabilidade da qual ele não fez parte da decisão. E ele tem que resolver. Não é? Quer dizer, os milhares de automóveis que entram em circulação na cidade e os eleitores que são donos desses automóveis e que estão felizes por terem um automóvel, vão exigir do prefeito que ele alargue as ruas, que ele abra novas avenidas, ou que ele faça vias elevadas para esses automóveis poderem circular. Então, esse é o modelo no qual nós estamos presos e não conseguimos, até agora, sair. Compartilhamento de responsabilidades entre os agentes envolvidos. Quer dizer, a União, que ao longo dos anos 70 financiou pesadamente o transporte público, principalmente metrô e trens metropolitanos, a partir dos anos 80 ela tirou o corpo fora. A União não assumiu mais responsabilidades em relação a problemas que são de importância nacional. O problema da mobilidade em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Recife, não é um problema local, é um problema de responsabilidade nacional. E a União tira o corpo fora, diz que não tem nada a ver com isso. Então, esse é um problema muito sério. E mais ainda, porque nós não temos formas de governança, de gestão, que envolvam município, Estado e União numa responsabilidade comum. E eu vou mais adiante ainda. Quem lida com o problema do ônibus não conversa com quem lida com o problema do metrô ou da ferrovia. Quer dizer, são compartimentos estanques, que é a tradição administrativa brasileira. Seja entre níveis de governo, seja no mesmo nível de governo, as pessoas não se comunicam. Não há conversa, não há linguagem comum que permita uma coordenação. E isso é muito grave. Outro aspecto importante é que os governos, em geral, não têm dinheiro. Não é? Às vezes até têm, aplicam mal, a gestão é ruim, mas, em última análise, também não dá dinheiro para tudo. Né? Tem que fazer opções. Participação do setor privado. No caso do transporte, e eu estou falando aí não do transporte de ônibus, que já é privado, mas eu falo de metrô, de trem, de soluções inovadoras, tem que se estimular mecanismos que atraiam o capital privado para investimentos pesados nessas alternativas. E isso pode se dar por meio de concessões e parcerias. Bom, superar problemas de mobilidade urbana implica, sem fazer trocadilho com as palavras, mas implica em mobilizar recursos financeiros, recursos humanos, de capacidade de planejamento, né? Recursos tecnológicos e de inovação. Nós vimos hoje pela manhã, o ministro Veloso estava me lembrando
da época de faculdade, os fatores de produção eram terra, trabalho e capital, né? Recursos naturais, recursos humanos e capital. Hoje tem um quarto fator de produção, que é o que domina, que é o conhecimento, né? E sem conhecimento, sem desenvolvimento tecnológico, nós não temos condições de ter alternativas. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Para nós implantarmos um sistema de metrô ou de ferrovia metropolitana, ou mesmo de VLT ou de ônibus modernos, nós temos que dominar uma tecnologia, nós temos que ter uma capacidade industrial. É uma cadeia produtiva que está envolvida nisso. Então, as decisões relacionadas com a mobilidade afetam toda a capacidade, afetam todo o potencial que o país pode ter de produzir novas tecnologias. Ou seja, eu volto novamente àquela ideia de que o problema da mobilidade não é um problema local, é um problema de interesse nacional, porque ele afeta o desenvolvimento tecnológico e a indústria. Ora, se nós não temos uma política claramente definida para a mobilidade, é evidente que nós também não vamos ter uma política definida para o desenvolvimento de novas tecnologias e a produção de trens, por exemplo. Né? O ambiente fica muito incerto, muito inseguro para que uma indústria se consolide em função dessas prioridades. Nós produzimos ônibus, né? Até exportamos ônibus. Já produzimos trens. No passado, já exportamos trens, inclusive. Hoje, o tipo de ônibus que se produz no Brasil é muito precário. Ele não atende necessidades de maior exigência, por exemplo, em termos de corredores de ônibus. Não é? A mobilidade implica também, quer dizer, melhorar a mobilidade implica também na capacidade de articular políticas, planos e ações nos 3 níveis de governo. E tem que haver um objetivo comum. Eu me lembro que, há muito tempo atrás, eu estava num almoço com o presidente da entidade que gere o metrô de Paris, né? Metrô, ônibus de Paris. E ele era, interessante isso, ele era do Partido Comunista Francês, ainda existia naquela época, e fazia parte do governo. E ele me dizia o seguinte, que na França, o governo pode ser de direita, pode ser de esquerda, que a prioridade sempre é o transporte público. Que ele não tinha esse tipo de preocupação. Transpondo para o Brasil, eu diria o seguinte, aqui é o contrário. O governo pode ser de direita, pode ser de esquerda, a prioridade sempre será o automóvel. Então, é esse paradigma que nós temos que mudar. Eu não estou aqui fazendo um discurso contra a indústria automobilística, nem quero que digam que eu estou aqui, enfim, numa fantasia, numa ilusão de que o automóvel vai sair de cena. Não é isso. Mas é ter o mínimo de racionalidade, de lógica nas políticas públicas. É isso que a gente precisa ter. É só, né? Deixa todo mundo ter automóvel, comprar automóvel, mas pelo menos você tem que ter alternativas de transporte público, que é o que acontece nas grandes metrópoles mundiais. É Nova York, é Chicago, é Londres, é Paris. E aqui não é muito diferente disso. As grandes aglomerações caminham para essa complexidade. Bom, o objetivo, portanto, quer dizer, se deve haver um objetivo comum, ele é o de favorecer o melhor desempenho econômico, a equidade social e a qualidade ambiental das cidades. Em suma, trata-se de mobilizar a sociedade. E mobilizar a sociedade pela mobilidade é dar qualidade de vida. Não é à toa, e não é uma mera coincidência, que nessas manifestações de junho,
a questão central foi a mobilidade. E não só por causa dos 20 centavos em São Paulo. Foi porque realmente a situação se torna de tal forma desgastante, ela afeta de tal forma o dia a dia das pessoas, que isso acaba provocando, enfim, uma explosão de insatisfação. E os governos têm que ficar atentos a isso. E quando eu falo os governos, eu estou falando de prefeituras, do Estado, do governo federal. E sem essa cooperação é muito difícil essas coisas mudarem. Agora, eu concordo com você, que a sociedade tem que estar presente, né? Quer dizer, é ela que dá continuidade, ela que provoca as mudanças. Mas tem que haver uma consciência muito forte disso, nessa mobilização da sociedade. Vou me lembrando aqui de um outro episódio interessante. Eu estava na cidade de Portland, no Oregon, né? Uma cidade de porte médio, aliás, uma belíssima cidade, e a prefeitura tinha desenvolvido um projeto de um VLT. Eles estavam recuperando o sistema de bondes, introduzindo um bonde novo. E esse projeto da prefeitura, ele cortava ao meio um bairro pobre da cidade. Pobre, evidentemente, guardando as proporções da pobreza nos Estados Unidos. O que aconteceu? A comunidade desse bairro se mobilizou, eles se cotizaram, pagaram um escritório de engenharia para ele elaborar um projeto alternativo, que não cortasse o bairro ao meio. Fizeram esse projeto alternativo, apresentaram à prefeitura, e a prefeitura mudou o projeto. Então, isso vem de encontro, inclusive, ao que você tinha falado antes, quer dizer, a consciência da sociedade de que ela pode pressionar o governo, de que ela pode fazer as coisas mudarem, depende muito da capacidade que ela tem de se mobilizar em favor dela mesma. E não ir atrás de uma promessa qualquer, ou de alguém que apareça lá, um oportunista que diz que vai fazer isso por ela. Né? Isso é muito difícil, porque isso é um processo cultural. As coisas têm um certo tempo de maturação das mudanças. Né? Mas é como as coisas podem funcionar. O Brasil hoje é um país que tem uma complexidade muito grande. Né? Eu diria até, também guardadas as proporções, o Brasil, pelo tamanho do seu território, pela diversidade da sua população, pelo tamanho das suas grandes cidades, ele se aproxima muito mais dos Estados Unidos do que de outros países da América Latina. Portanto, as soluções de caráter comunitário, de mobilização, são muito mais, ou deveriam ser, muito mais próximas do que ocorre num país como os Estados Unidos, do que essas coisas de rompantes, de autoridades que prometem, que dizem que vão fazer, e o povo fica esperando e não acontece nada. Bom, eu acho que até terminei aqui. Eu fiz um resumo, deixa eu só explicar uma coisa. Eu tinha feito um texto para apresentar aqui no seminário, o texto acabou ficando extenso, eu pedi para ele ser distribuído. Tem uma série de dados interessantes, que eu acho que seria prolixo eu ficar aqui, enfim, falando de números. Eu estava mais preocupado com esses conceitos, de forma que vocês têm esse texto em mãos, e eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida, enfim, até para eu também não ficar aqui falando sozinho. Né? Eu queria só dar esse recado, que é importante uma... só um... Eu esqueci, foi bom que o rapaz lá me lembrou. Eu queria só dar aqui que eu tinha acrescentado nesse texto que foi distribuído, são os dados interessantes. Aqui é uma pesquisa da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, né, que mostra para o ano de 2008 o custo da poluição e o custo dos acidentes. Isso é para cidades acima de 60 mil habitantes. Eles fizeram um inventário em bilhões de reais por ano.
No vermelho é o transporte individual, no azul é o transporte coletivo. O transporte coletivo... Peraí, volta ali. O transporte coletivo, 1,9 bilhão de custo, ele contribui com 1,9 bilhão para o custo da poluição. O transporte individual com 4,8 bilhões. E no custo de acidentes, o coletivo com 1,3 e o individual com 7,7. Somando tudo isso, isso representa para o país um custo, representou em 2008 um custo de quase 15 bilhões de reais. Se a gente fosse fazer as contas, numa relação benefício-custo, quer dizer, o benefício que se teria de reduzir esses custos pagaria grandes investimentos em mobilidade urbana. Bom, o próximo, por uma curiosidade, movimentação de passageiros no Rio de Janeiro. Isso foi um levantamento que eu fiz há algum tempo atrás, 1950, 2005. Portanto, um período aí de 55 anos, como as coisas mudam, né? A população do Rio em 1950 devia ser de uns, imagino eu aqui, no máximo 3 milhões de habitantes, acho que não chegava a isso. Os bondes transportavam 650 milhões de passageiros por ano. Os trens, 208, os ônibus, 216, os automóveis, praticamente 20 milhões só. Então, essa era a distribuição entre os modais de transporte em 1950. Em 2005, os automóveis estão com 1 bilhão e 600 milhões, os ônibus com 1 bilhão e 500 milhões. Os trens praticamente ficaram estagnados em 50 anos. Quer dizer, é ridículo passar de 208 para 259. E esses dois aqui estão disputando o mesmo espaço viário há 50 anos, cujo aumento foi ridículo. Quer dizer, o que pode aumentar um sistema viário numa cidade como o Rio de Janeiro em 50 anos? Então, essa é a dimensão do... é o tamanho do problema que nós estamos vendo aqui. E esse último gráfico é para São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, né? Que é interessante, são as pesquisas de origem e destino do metrô, que é feita a cada 10 anos, né? Vocês vejam que os ônibus têm praticamente ficaram estagnados. 77 são 30, 40 anos praticamente, 30 anos, praticamente estagnado. O metrô teve um crescimento, né? Os trens tiveram um crescimento medíocre, lotações e tal. E aqui uma coisa interessante, o crescimento do transporte público e o crescimento do transporte individual, que é exponencial, né? Então, isso mostra também como, apesar das melhorias, olha, em São Paulo, nos últimos 30 anos, né, houve investimentos pesados em metrô e trens suburbanos, trens metropolitanos. Houve uma série de iniciativas em matéria de corredores de ônibus, etc. Mesmo assim, o avanço do automóvel é uma coisa impressionante e você não consegue conter. Quer dizer, o transporte público ele não dá conta do crescimento da demanda, mesmo no lugar onde os investimentos mais importantes do país foram feitos lá. Tá certo? Então, com esse gráfico, com esses gráficos que eu mostrei, eu acho que isso também nos dá uma possibilidade de reflexão maior sobre esse problema da mobilidade. Bom, eu acho que paro por aqui, fico à disposição de perguntas. O senhor não acha que essa dificuldade de articulação entre União, Estados e municípios, principalmente entre Estados e municípios,
é consequência direta de eleições a cada 2 anos, ora na esfera federal, ora nas esferas estaduais e municipais, gerando mudanças sistemáticas de gestores públicos. É o nosso amigo Paulo de Tarso. Eu acho sim, eu concordo com isso. Eu acho o seguinte, investimentos em infraestruturas em geral, energia elétrica, telecomunicações, transporte, saneamento, são investimentos de prazo muito longo, de maturação longa, né, que exigem estudos de viabilidade, projetos de engenharia, detalhamento de projetos, implantação piloto, enfim, uma série é uma sequência de atividades que estão envolvidas que, em geral, consomem um prazo de 8, 10 anos até, não é? Entre os estudos originais e a entrada em operação de um sistema desse. Os políticos brasileiros, no máximo, conseguem raciocinar com 2 anos. Não é? Claro que o sistema eleitoral ele impõe esse calendário. Não é? Eu não estou aqui, viu, presidente? Eu não estou aqui criticando essa visão dos políticos, apenas eles são condicionados por esse calendário. O que acontece é que muitos desses investimentos deveriam ser encarados não como prioridades de governo, mas como prioridades do Estado brasileiro. E aí é que a coisa pega. Por quê? Porque se confunde, muitas vezes, objetivos mais amplos do Estado e da sociedade com objetivos de governo. E aí a perspectiva ela se empobrece com esse calendário muito restrito que é imposto pelas eleições, né? Então, eu acho que esse é um problema muito sério. Eu sinceramente, não sei como resolver isso, mas se poderia tentar resolver através de compromissos mesmo, mais amplos entre as autoridades que são responsáveis por esses setores. Bem, uma outra pergunta aqui, José Carlos Paixão, engenheiro. Mobilidade é um direito político, é um direito político de ir e vir. Mobilidade é um direito econômico de integração dos braços econômicos. Por que no Brasil a integração ferroviária nacional e nos trens metropolitanos não é uma prioridade? É só discurso, dizer aí. Bom, há muito tempo que as ferrovias já não são prioridade no Brasil, né? Por uma série de razões, eu já escrevi muito sobre isso, enfim, e seria longo ter que voltar às origens das explicações, mas eu vou tentar ser muito sintético nessa resposta. O sistema ferroviário brasileiro ele não foi concebido para integrar o território, ele foi concebido para ser um suporte ao escoamento das exportações. O Brasil era um arquipélago econômico, já dizia o saudoso Celso Furtado, onde cada região especializada num determinado tipo de produto se ligava ao mercado internacional mais do que entre si. Daí essa imagem de arquipélago usada pelo Celso Furtado. Ou seja, para que os produtos brasileiros fossem competitivos, né, o açúcar, o café, o minério, eles tinham que ter formas de escoamento mais eficientes, no caso, a ferrovia articulada ao porto, a navegação de longo curso. Então, a ferrovia no Brasil ela não cumpriu o papel que ela teve, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi de integração territorial. A ferrovia americana uniu o país, ela tornou possível um país de 2 costas, né, Atlântico e Pacífico. No Brasil, não. Então, esse é a origem do problema. Com a industrialização, com o fechamento da economia brasileira, as ferrovias não responderam às necessidades da industrialização, do mercado interno. Por quê? Porque elas não tinham essa função de integração territorial. Quem cumpriu esse papel foram as rodovias.
de execução mais fácil, de período de maturação mais curto e, portanto, mais capazes de promover uma integração para o mercado, o nascente mercado de produtos industriais brasileiros. Expansão da fronteira agrícola, enfim, a rodovia tinha mais capacidade de acompanhar esse processo. Com isso, o que aconteceu? As ferrovias estagnaram e as rodovias se desenvolveram. E é claro, não que faltasse recurso para a ferrovia, o BNDES, logo na sua primeira fase de existência, financiou muito as ferrovias, colocou muito dinheiro nas ferrovias. É bem verdade que não era dinheiro a fundo perdido, mas, de qualquer forma, as ferrovias tiveram algum suporte financeiro, mas elas estavam já muito deterioradas, muito estagnadas e não conseguiram se recuperar. Então, isso explica essa questão da ferrovia e da rodovia. Como se dizia no Exército, explica, mas não justifica, né? Quer dizer, isso já poderia ter sido mudado e não foi. As ferrovias metropolitanas, urbanas, tiveram o mesmo destino. Elas foram também alijadas pelo transporte rodoviário. Então, nós vimos ali, no caso do Rio de Janeiro, quer dizer, em 50 anos, a movimentação de passageiros na ferrovia aumentou de uma forma ridícula, né? Quer dizer, então isso mostra que as soluções ferroviárias foram relegadas a um segundo plano. E mesmo nos lugares onde houve, como eu disse antes, investimentos pesados em metrô e ferrovia, que foi o caso de São Paulo, também não conseguiu dar conta do crescimento da demanda diante também não só do automóvel, como da competição dos ônibus e tal. Então, eu de uma forma muito, muito resumida, diria que a situação das ferrovias foi muito... quer dizer, ela foi muito historicamente condicionada, né? Tudo bem. Bem, aqui tem uma pergunta que ela é bola dividida, professor, mas tudo bem. Nelson Queiroz, economista do Ministério da Previdência. Professor José Bará, o senhor acredita que a região Nordeste, através da SUDENE, pode liderar uma campanha de transporte público que atenda inicialmente as áreas metropolitanas do Recife, Fortaleza, Salvador e ser exemplo para o Brasil? Olha, eu até fico contente com essa pergunta. Eu acho que pode, sim. Quer dizer, por que pode? Porque isso depende de iniciativa, não é? Se a SUDENE tiver essa iniciativa, eu acho ótimo, porque é uma forma de você ir resolvendo problemas aos poucos, né? O nosso palestrante, o Wagner, né, falou que o importante é você ir correndo atrás das metas, não é? É isso, quer dizer, eu acho possível, sim. Agora, para que a SUDENE lidere um movimento como esse, ela precisa também liderar um movimento de mudança de foco, mudança de paradigma, quer dizer, mudança na forma de abordar esse problema. E isso seria um avanço muito grande. Eu entendi a pergunta de quem é do... Nelson Queiroz. Eu entendi a sua pergunta, Nelson, como um desafio, né? Mas, mais do que isso, é como se você tivesse uma bola dividida e entrasse um Neymar em campo para assumir o controle daquela bola. Ou alguém que, digamos, seja neutro em relação a esses conflitos, né? E, nesse sentido, eu acho uma ideia muito, muito boa, né? Professor, como a SUDENE foi citada, eu peço licença para... Sim, lógico. Não. Bem, a SUDENE vem há mais de ano tentando, junto ao governo federal, obter recursos para realizar um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, né, de um trem com função turística, né, pelo litoral, mas que teria uma interface com o transporte urbano. Mas, de qualquer modo, eu estou encontrando respaldo
do Ministério do Turismo. Acertei com os governadores áreas dinâmicas preferenciais, que no caso da Bahia, seria inicialmente Salvador, Costa do Sauípe, Recife, João Pessoa. Por que Recife, João Pessoa? Porque, além da distância ser pequenas, 130 quilômetros pela rodovia, pela ferrovia, deve dar um pouco menos, não sei, há um acelerado processo de conurbação, Recife, João Pessoa, mais ainda com a superveniência da fábrica da Fiat. Então, hoje, para você ir aqui de Recife até Abreu Lima, é um inferno. Um inferno na torre, mas na torre não, é na terra. Eu acho que esse modal, que esse trem para transportar passageiros com função turística bem acomodada e pequenas cargas, teria uma interface. O governo da Bahia se mostrou simpático, o governador Jacques Wagner se mostrou simpático à ideia e tem opinado favoravelmente. Mas, de qualquer modo, o projeto, eu devo ir a Brasília na próxima semana, recebi uma sinalização que eles estão dispostos a fazer o destaque orçamentário, e os trechos dinâmicos seriam preferenciais: Salvador, Praia do Forte, Costa do Sauípe, que é o ponto turístico mais conhecido depois de Salvador, na Bahia. Aqui nós teríamos Recife, João Pessoa, porque eu acredito que o aeroporto natural do Recife é João Pessoa. Eu acabaria com esse problema de fluxo turístico para João Pessoa. Recife, Porto de Galinhas, Natal, Praia do Pipa, Fortaleza, Canoa Quebrada, e aqui nós teríamos Maceió, Praia de Maragogi, e um pequeno trecho também em Sergipe, em Aracaju, até a rodovia José Sarney. Então, são esses trechos dinâmicos, e a partir desse fatiamento, eu consegui uma certa simpatia no Ministério, e parece que as coisas podem acontecer nesse sentido, fazendo essa interface com o transporte urbano, a partir das grandes cidades do Nordeste. É essa a contribuição que a Sudene pensa dar ao transporte urbano, embora o nosso trem seja um trem de função turística para consolidar o que é a vocação natural do Nordeste, que é justamente o turismo. Posso lhe dar uma... Agora, e tem um aceno, mas as dificuldades são grandes. Eu estive na Espanha e o governo espanhol acenou com a possibilidade de financiar esse estudo, né? Mas eu estou esperando uma resposta, já tenho cobrado muito. Eu estive no Banco do Brasil, o Banco do Brasil também demonstrou algum interesse de financiar esse estudo, mas as coisas, o processo decisório do governo da administração brasileira, mas, de qualquer modo, nós estamos tentando, e acredito que a Sudene pode dar essa participação, essa contribuição. Professor, devolvo-lhe a palavra. Não, é que eu vi uma experiência muito interessante na África do Sul. Tem um trem que faz um percurso, ele sai da Cidade do Cabo e ele vai pela costa, uma paisagem maravilhosa, ele vai, porque é uma costa de promontórios, né? E ele vai costeando até uma cidade histórica muito bonita, que é mais distante. Agora, esse trem, o que me chamou a atenção, ele sai da estação central de Cape Town, e ele tem uma função também suburbana, metropolitana. Ou seja, ele tem horários determinados para o trem turístico, né? E realmente esse trem turístico fica lotado de gente, porque é um passeio muito bonito, mas ele também desempenha uma função diária de trem de subúrbio. Quer dizer, não o mesmo trem, mas é a mesma linha até um determinado ponto. Então, hoje, você pode conciliar essas duas funções. Quer dizer, ele não precisa ser um trem turístico 24 horas, ele tem determinados horários e ele cumpre também o papel de um trem, enfim, metropolitano, um trem que liga áreas da cidade. Pois não. Aqui, doutor Ronaldo Bezerra, do Consulado Argentino. Muito bem. Sob sua ótica, se o governo federal decidiu
com facilidade e rapidez o investimento de cerca de 28 bilhões de reais nas obras da Copa de 2014, o que impede para decidir investir um montante mais modesto na melhoria do transporte público nas cidades onde a mobilidade urbana impede ou trava o progresso e a vida urbana de um modo geral? Eu já cansei de falar desse assunto, porque ele é recorrente, né? Quando foi anunciada a vinda da Copa do Mundo para o Brasil, falou-se muito nos efeitos mais duradouros que teriam os investimentos que seriam feitos para a Copa do Mundo. E, evidentemente, entendia-se mobilidade urbana, saneamento, melhoria de hospitais, etc., que são parte do empreendimento Copa do Mundo, né? Não se pode imaginar uma Copa do Mundo sem segurança, transporte, hospitais, etc. Muito bem, então se imaginava isso, né? De repente, a Copa do Mundo virou uma prioridade de estádios, que agora são chamados de arenas, né? A prioridade da Copa são os estádios. Então, acessibilidade, mobilidade, aspectos da infraestrutura urbana que poderiam se beneficiar de um evento como esse estão sendo completamente negligenciados. Isso é um absurdo, né? E eu digo isso com toda tranquilidade, é um absurdo, porque cidades que se beneficiaram de eventos esportivos fizeram modificações profundas na sua estrutura urbana. Eu estive em Londres agora, no final do ano passado. É impressionante as mudanças que eles fizeram em função das Olimpíadas. É uma coisa impressionante. O exemplo de Barcelona, de Montreal, né? Enfim, Los Angeles, uma série de cidades que abrigaram esses eventos, esses grandes eventos esportivos, e tiraram partido deles justamente para poder modernizar a sua estrutura urbana. No caso de Barcelona, é mais impressionante ainda, porque não foi só uma mudança física da cidade, foi uma mudança na própria concepção de Barcelona como um grande polo cultural da Europa. Barcelona hoje disputa eventos culturais com Paris, com Londres, com Roma. Quer dizer, é uma cidade que se tornou importante na Europa em função das Olimpíadas. Alguém está preocupado com isso em relação ao Rio de Janeiro, por exemplo? Alguém está preocupado com as infraestruturas urbanas relacionadas com a Copa? Quer dizer, é perder a oportunidade, não é? Quer dizer, insistir em perder a oportunidade. Aí não há o que fazer. Eu concordo com você, não, acho isso um absurdo. Pois não. Uma pergunta aqui do Dr. Maurício Pedrão, da Federação das Indústrias da Bahia. Considerando tudo o que foi dito sobre os problemas urbanos do Brasil, o senhor acha que as metrópoles nordestinas poderiam ser regidas de outra forma, geridas de outra forma, na direção das cidades inteligentes? Seria possível priorizar as cidades de porte médio? Olha, é interessante essa pergunta, e eu acho, eu até daria uma visão otimista sobre isso, pelo seguinte: quanto maior o tamanho da cidade, mais difícil fica solucionar os problemas. Eles vão se tornando mais complexos, mais interligados. Evidentemente, a tarefa é muito mais complexa. Há tamanhos de cidades onde essas contradições, esses conflitos, podem ser mais facilmente administrados. É uma questão de gestão, né? de governança, de saber como articular as soluções. Então, as cidades do Nordeste, embora Recife seja uma cidade já de grande porte, né? Salvador, mas as cidades do Nordeste, elas têm um tamanho que ainda é propício a um bom planejamento e a soluções mais coordenadas. E isso é uma vantagem que o Nordeste poderia ter em relação a outras áreas do Brasil. Por quê? Porque
seria possível alterar alguns parâmetros de planejamento, de estratégias de urbanização no Nordeste antes que o caos se perpetue, né? Então, eu diria o seguinte, voltando àquela questão da Sudene, eu acho que a Sudene ela pode ter um papel importante como uma organização que é neutra em relação aos conflitos e que pode arbitrar esses conflitos de uma maneira mais eficiente, não é? E, respondendo à pergunta, eu acho que, por exemplo, fortalecimento de cidades de porte médio. O Brasil leva uma vantagem em relação a outros países, que é o fato dele ter uma rede de cidades de porte médio muito forte, né? Você não tem uma dominância de cidade em relação ao resto do país. Claro, tem São Paulo, mas São Paulo sozinho não é tão dominante quanto é a Cidade do México, quanto é Buenos Aires, ou Bogotá, ou Santiago do Chile. A rede de cidades brasileiras ela se aproxima mais da rede de cidades americanas. Por isso que eu falei daquela semelhança. O Brasil é mais semelhante aos Estados Unidos. Por quê? Porque nessa extensão territorial você tem uma repartição mais equitativa de tamanhos de cidade. Tem cidades de porte médio no Brasil que são muito fortes. O nosso amigo Wagner citou Ribeirão Preto. Só em São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, São José do Rio Preto, são cidades muito, muito fortes. Paraná. E no Nordeste você tem esse fenômeno também. Você não tem, por exemplo, João Pessoa como dominante, você tem também Campina Grande. Você não tem só Recife como dominante. Tá certo? Então, isso é uma vantagem num planejamento urbano de você poder fortalecer esses centros de porte médio. Eu vejo aí uma tarefa interessante para a Sudene, hein? Se você me permite essa sugestão. Não, a sugestão é bem recebida e será detalhada através de e-mail, professor. Tá bom. Bem, aqui Pedro Fragroso, que é ex-funcionário da Sudene, ele faz aqui uma digressão. Eu vou tentar decifrar aqui. Uma digressão não é propriamente uma pergunta. A descontinuidade é a característica predominante do modelo atual, que se caracteriza pela participação da sociedade municipal através dos prefeitos. Entretanto, sem estar vinculada a uma unidade regional, no caso do Nordeste, a Sudene. Imaginemos, a partir de certo momento e de forma simultânea, todos os prefeitos se reunirem na Sudene para discutirem em conjunto propostas e fechar uma proposta conjunta. Em 1988, esse foi um procedimento usado pela Sudene, mas os governadores se opuseram e abortaram o projeto, e então resolveram substituir o produto final. Plano de Desenvolvimento do Nordeste transformaram em PAP, Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, não sei, o Pequeno Produtor Rural, Pedro Fragroso, né? Pedro, o PAP foi um desastre, trabalho... Bem, aqui o problema, se me permita aqui respondendo o problema todo não é nem que o projeto deixou de ser um desastre, o problema é a descontinuidade política que responde. O Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, ele é tecnicamente bem concebido. A descontinuidade desse projeto, como do projeto sertanejo, como do projeto AIDAS, como do projeto Padre Cícero, bem, o Nordeste é uma região super diagnosticada, né? A última pergunta. Professor Zé Bará, aqui, Ieda Medeiros, economista e consultora de empresas. Para o Brasil, qual é a melhor alternativa? Realizar investimento nos sistemas de metrô das regiões metropolitanas ou construir o trem-bala, como vem sendo anunciado pela imprensa? Bom, isso é uma bola dividida, mas essa é fácil de sair, né? Porque é óbvio que... Eu até colocaria a questão de outra forma. Eu não colocaria uma oposição entre trem-bala e metrô, porque nós estaríamos falando de coisas diferentes, né? Ou de prioridades diferentes. Eu colocaria trem-bala versus uma remodelação e modernização das ferrovias. Eu colocaria o trem-bala em oposição, por exemplo, a um trem de velocidade média,
um trem que possa efetivamente resolver problemas de escoamento de carga e, eventualmente, atender também a passageiros. O nosso problema com o trem não é passageiro, o nosso problema é carga. O estrangulamento está no escoamento da carga. Eu estou falando de ferrovias, não de ferrovias urbanas, né? Então, eu colocaria dessa forma. Agora, eu queria só fazer uma observação com relação à Sudene, que é a seguinte: eu, quando terminei a faculdade, fiz um curso de pós-graduação na CEPAL, nós ganhamos como um prêmio de final de curso uma visita à Sudene. Foi a primeira vez que eu vim a Recife, né? E o superintendente da Sudene era o Celso Furtado. E, para nós, aquilo era uma coisa assim extraordinária, vir a Sudene e ser recebidos pelo Celso Furtado, né? E eu estava comentando rapidamente com o nosso superintendente antes o seguinte: naquela época, a Sudene se baseou muito em dois modelos. O modelo americano do Vale do Tennessee, né, da autoridade do TVA, né, americano, que foi a da revitalização e recuperação do sul americano, e no modelo italiano da Cassa do Mezzogiorno, né? Tanto a experiência americana quanto a italiana eram fundamentalmente experiências com o papel do Estado indutor. Quer dizer, até hoje, nos Estados Unidos, você tem ainda resquícios da intervenção estatal na condução do programa do TVA. Por exemplo, muitas usinas hidrelétricas até hoje são geridas pelo Exército Americano, pelo Corpo de Engenharia do Exército Americano. Quer dizer, foi efetivamente uma intervenção estatal no sentido de alterar o padrão de distribuição de renda entre as regiões, né? E de aproximar norte e sul, o que aconteceu também na Itália. Bom, o tempo passou, houve uma mudança impressionante no Nordeste. O Nordeste de hoje não tem nada a ver mais com o Nordeste de 1960, 70, né? E uma grande mudança também induzida pelo setor privado. Ou seja, na medida em que você tem algumas infraestruturas básicas e na medida que você tem algumas vantagens competitivas, o setor privado vai atrás, né? Um exemplo interessante é o da indústria de confecções, né? Estava toda no sul, de repente ela veio para o Nordeste. Facilidades, inclusive, de contratação de mão de obra, enfim. E o que eu acho hoje é que talvez o papel da Sudene se assemelharia mais a uma agência de promoção de desenvolvimento, né, tentando juntar o privado e o público, do que propriamente uma entidade governamental, estrito sensu. Quer dizer, um papel de não só arbitragem de conflitos dentro do próprio governo, mas também um papel de casamento entre interesse público e privado, que é o que está dando esse dinamismo ao Nordeste também. Quer dizer, quem é que podia imaginar, há 30, 40 anos atrás, que o Vale do São Francisco ia se transformar num supridor de alimentos e de frutas, né? Eu vi numa feira em Paris, feira livre. Fui lá, estava xeretando ali uma banca de frutas, tinha tâmaras do Vale do São Francisco sendo vendidas lá. Quer dizer, não estão importando mais só do norte da África, eles estão importando daqui. Então, essa mudança é uma mudança muito importante. E eu acho que o tempo está nos levando à ideia de que a economia nordestina, hoje, ela é uma economia que tem polos dinâmicos, oeste da Bahia, sul do Piauí, do Maranhão, né, interior de Pernambuco, a área de Petrolina. Quer dizer, uma grande parte da carga aérea que sai do Brasil sai de Petrolina, que são frutas perecíveis que têm que ser expedidas de avião, etc. Então, eu acho que, talvez, hoje, o papel da Sudene seja mais um papel de compatibilizar interesses, de atrair
projetos, atrair investimentos, né, do que propriamente um papel que é um outro papel indutor. Ele é diferente, né? Você não precisa ficar procurando 40 ministérios. Se você abre um balcão aqui de negociações entre segmentos econômicos, você não precisa dos ministérios, você já está resolvendo problemas de pessoas que querem se instalar aqui, né? Sei lá, desculpe, eu acho que eu saí fora do tema, mas eu estava querendo só dar uma opinião. Complementando, né? Eu estou de pleno acordo. Inclusive, lá na Sudene, quer dizer, eu entendo que a Sudene, nós estamos acrescentando um novo verbo nas funções da Sudene, negociar. É isso. A figura do negociador. Agora, para que isso vingue, nós precisamos perder esse ranço burocrático. Isso. Autarquizante que a Sudene tem. Então, a Sudene tem que ser, antes de tudo, também um instrumento não só de articulação, mas principalmente de negociação, isso que o professor colocou também. E é uma tese que eu venho me batendo nas reuniões internas da Sudene e nas reuniões com o Ministério, que, infelizmente, muitas vezes confunde vinculação com subordinação. Então, essa excessiva burocratização, né, é que realmente dificulta mas nós vamos chegar lá, nós vamos... Eu entendo esse problema pelo seguinte, eu tenho estudado muito essa questão das agências reguladoras, né, que eu acho que foi um grande avanço em termos administrativos no Brasil, mas, infelizmente, a agência reguladora, que deveria ser um órgão autônomo em relação aos ministérios, ela é vista como subordinada. Então, o ministro quer, o ministro não quer, e a agência obedece, o que é um absurdo completo, porque o papel da agência é um papel de arbitragem, de prevenção, de condução descentralizada. E eu vejo hoje uma Sudene muito mais próxima, entre aspas, claro, são funções diferentes, mas é mais próximo de uma agência reguladora como uma organização de Estado do que propriamente uma organização subordinada a governo, não é? E eu acho que esse é um caminho interessante, porque realmente as coisas mudam, e mudam de uma forma irreversível. Quer dizer, não adianta a gente ficar... Eu me lembro dessa época que eu vinha a Sudene, ouvia embevecido o Celso Furtado, mas isso foi há 40 e poucos anos atrás. Quer dizer, esse tempo não volta mais, né? Então, a gente tem que pensar no futuro, né? Bem, ao tempo em que agradeço a palestra do Dr. José Pará, que além do conteúdo, ele é um professor nato, né? Vamos passar a palavra para o nosso guru, Leonides Alves Filho, que vai fazer algumas considerações. Eu diria ao professor Baratti, quando ele esteve na Sudene, provavelmente eu também estava lá, que eu estava lá em 60 com o Celso Furtado. 60, 61, 62... Primeiro, quanto à sua exposição, professor, eu achei perfeita, de uma clarividência e de uma clareza impressionante. Agora, tem apenas uma observação. Ela ficou predominantemente nos diagnósticos. Eu esperei que, após o diagnóstico, o senhor avançasse um pouquinho mais em termos de políticas. Quais as políticas? E eu acho que, normalmente, nós técnicos, nós profissionais, a gente concentra muito esforço na área de diagnóstico e muito pouco esforço na área política. Talvez por uma estratégia pessoal. Porque, coincidência ou não, quando o senhor foi falar em automóvel, o microfone ficou embaixo. Eu acho que a gravação está péssima. De forma que, por exemplo, se é evidente que o automóvel é um ponto de estrangulamento e está criando toda essa problemática, ele é importante em termos macroeconômicos, que o governo entende que alimentando a indústria paulista gera emprego e renda e se não fizer a isenção, cria problema para a indústria nacional de um modo geral, emprego, renda, crise social, o que é verdade. Então, por trás do instrumento de política em termos macroeconômicos estaria isso. Como que normalmente nós profissionais temos alguma dificuldade
sugerir, é evidente que, pelo seu diagnóstico, os instrumentos de política afloram. Evidentemente que um BNDES tinha que estar financiando linhas de crédito com juros até subsidiados para estimular a produção e a troca de todos esses ônibus que estão aí totalmente superados. Isso não existe praticamente. Então, quer dizer, não há uma prioridade governamental no sentido de alimentar esse tipo de financiamento. Quer dizer, alguns instrumentos de política, eu acho que um seminário como esse, a sequência dele, tem que partir até 2030, porque senão nós vamos ficar continuadamente no diagnóstico. Com relação à cidade de porte médio, eu vivi todo esse problema na Sudene. A Sudene criou um programa de cidade de porte médio que foi financiado pelo Banco Mundial e, por conta disso, ocorreu o boom de Petrolina, Montes Claros, Juazeiro, Sobral, Caruaru. Quer dizer, nós passamos a financiar intensamente um programa de cidade de porte médio, com financiamento, inclusive, que houve, eu era diretor internacional da Sudene, na época. Nós tivemos financiamento do Banco Mundial e financiamento do BID para essas cidades. Primeiro, o Banco Mundial financiou uma grande pesquisa para saber exatamente os segmentos nos quais isso deveria ser investido. Depois, passamos a negociar alguns programas específicos de infraestruturas para algumas dessas cidades. E é por isso, e dentro do estudo que a Sudene fez de cidade de porte médio do Nordeste, é por isso que Petrolina foi concebida e foi estimulada para dar suporte ao programa global de fruticultura que a própria Sudene estava induzindo naquela região, conjuntamente com a Petrobras. Então, mas às vezes as coisas começam, se retraem, e o programa de cidade de porte médio foi diminuindo e desapareceu como um instrumento de política e ação do governo. Com relação ao papel da Sudene, eu tenho escrito tanto sobre isso, e eu concordo com o senhor. E eu tenho dito isso, que nós, o Celso teve um grande mérito, isso ele dizia com a gente, e uma das grandes alegrias que eu tenho foi ter convivido com ele 3 anos ao lado assim, da sala de trabalho. Que é o seguinte, ele criou em cada um de nós, isso que o senhor fez, eu também fiz o curso da CEPAL, de técnico de desenvolvimento, e ele criou na Sudene e no Nordeste uma pleiade de profissionais, o engenheiro, o advogado, o economista, o sociólogo, o psicólogo. Ele dava 6 meses de curso de desenvolvimento para que cada profissional tratasse os problemas da economia dentro de um enfoque de desenvolvimento. E, a partir de dado momento, nós passamos a entender, isso há 8 ou 10 anos, que nós tínhamos que formar técnicos em negociação. Porque, evidentemente, com os governos autônomos que aí nós tínhamos, a Sudene entendeu já naquela época, eu não gosto de usar lá naquela época, que é uma expressão bíblica, fica muito longe, né? Então, já naquela época, que o papel básico da Sudene era de articulação, é evidente. Porque quem não tem poder de mando, nem coordenação, porque o conceito de coordenação implica em comando. Mas de articulação significa que a pessoa que tem conhecimento, habilidade e experiência pode induzir um grupo de pessoas em uma determinada direção. Ou seja, a articulação pressupõe liderança. E a liderança pressupõe negociação, evidentemente. Então, eu cheguei a propor na Sudene a montagem de alguns cursos de negociação. Deve ter lá no Departamento de Pessoal e de Recursos Humanos. E cada vez mais isso o senhor tem toda a razão. Apenas eu não diria jamais que o papel da Sudene seria algo de promoção. Porque, para mim, promoção tem um sentido comercial, assim, de vender, de marketing. E não é marketing. O senhor mesmo, quando usou o nome promoção, em seguida o senhor usou articulação e usou, assim, como está com um grupo de pessoas para encontrar. Aí é articulação. Aí é liderança. Quer dizer, promoção, sim. Agora, além disso, porque se nós temos governos autônomos na região, os governadores mandam, os prefeitos mandam. Então, a Sudene é o miolo de um sanduíche.
O governo federal manda, os prefeitos mandam e ela induz. E a indução só pode ser, evidentemente, por articulação e por liderança. Porque eu me aposentei praticamente lá com 40 anos de estudante. Estou fora há 14 anos. Mas estou fora materialmente, dentro espiritualmente. Então, eu acho o seguinte, que é um órgão de promoção, sim. A articulação, perfeita. O superintendente está perfeito. Quer dizer, é realmente negociação. Ou nós, na Sudene, formamos cada vez mais negociadores, ou nós não conseguiremos atingir os nossos objetivos, que é promover o desenvolvimento do Nordeste. Eram as minhas colocações. Muito obrigado. Bem, meus senhores, a contribuição do professor Leonides, mais uma vez, uma contribuição positiva, ilustra. O professor quer fazer mais uma contra-argumentação? Não? Tudo bem? Não, só dizer a ele que tem um dos slides lá que eu apresentei que tem alguma, quer dizer, mostra como é que o problema pode ser resolvido, né? Não tem muita novidade nessas soluções, né? É seguir mais ou menos o caminho daqueles que já resolveram, né? Então, eu concordo apenas parcialmente com o comentário dele, que alguma proposta tem ali, mesmo nas entrelinhas.